Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série Meu Filme de Cabeceira. E o convidado de hoje é o crítico de cinema, professor, escritor e curador Celso Sabadin. Tudo bom, Celso? E aí, Marden, tudo bem? Tudo ótimo. Então, direto ao ponto, qual é seu filme de cabeceira? É difícil escolher um só, né? Não vou falar direto ao ponto, vou fazer suspense. É muito difícil escolher um só, porque eu acho que. Eu tenho uma forma de pensar, Marden, que eu copiei do Heráclito, né? Acho que o Heráclito não vai se importar, mas da mesma forma que o Heráclito falou que nunca ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas vão passando e o rio é diferente. Uhum. Eu acho que a gente nunca vê o mesmo filme duas vezes, porque quando a gente vai ver uma segunda vez, nós já fomos modificados. Então, nós estamos sempre revendo os filmes de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas basicamente têm um filme de cabeceira dependendo do seu momento, né? Dependendo da sua idade, dependendo da sua trajetória. Então, às vezes é difícil escolher um só, mas eu escolhi o Cantando na Chuva. Porque o Cantando na Chuva, Marden, é aquele filme que, quando a gente vê, ele tem um efeito curativo, né? Se você está baixo astral, você vê o Cantando na Chuva, você melhora. Se você está preocupado, você vê o Cantando na Chuva, você fica mais leve. Ele é um remédio de cabeceira, né? Na verdade, né? Como muita gente tem ali os seus medicamentos, o Cantando na Chuva é um medicamento audiovisual, porque ele nos devolve uma alegria, ele nos devolve um bom humor, ele nos coloca para cima quando a gente está para baixo por algum motivo. Então, eu elegi especialmente para o seu quadro, quer dizer, na verdade, por causa do seu quadro, eu me fui obrigado a pensar nisso, né, que eu nunca tinha pensado, e elegi o Cantando na Chuva. O Cantando na Chuva é aquele musical que eu costumo recomendar para pessoas que geralmente não gostam de musicais. Que eu Verdade. acho quase impossível alguém assistir a Cantando na Chuva e não se contagiar com tudo de bonito que o filme tem, seja pelos números de dança, seja pelas canções que são cantadas, seja pela própria história que o filme conta. E ainda vou mais longe. Quando alguém me pergunta como é que foi a transição do cinema mudo para o cinema falado, e isso você conhece muito bem, que um dos livros que você escreveu é justamente sobre o advento do som. Eu digo, olha, não conheço filme melhor para mostrar como foi essa transição do que Cantando na Chuva. É É uma aula verdade. de como o som alterou a dinâmica de Hollywood. É verdade, Marden. Tanto que eu uso trechos do Cantando na Chuva para passar para os meus alunos exatamente na aula que fala dessa transição, né? Até o ano passado eu só usava o Cantando na Chuva para mostrar essa transição, mas aí a gente recebeu mais um apoio, que é o Babilônia, né? Não sei se você já chegou Exato, a vê, sim, sim. viu, né? E o Babilônia tem umas cenas muito legais que eu também seleciono para passar para os meus amigos, para os meus alunos. É só que o Cantando na Chuva é um filme que é Não, gostoso ver inteiro, né? E o Babilônia é é, com uns pedaços só. e já que você citou o Babilônia filme faz uma belíssima homenagem ao Cantando na Chuva. Sim, sim, não podia ser diferente, né? É porque o grande filme referência da passagem do cinema mudo para o cinema falado é, sem dúvida, o Cantando na Chuva. É, eu já tinha visto Cantando na Chuva diversas vezes em casa, né, em VHS, em DVD, em Blu-ray, mas tive o prazer de vê-lo no cinema, naquela antiga sessão de clássicos da Cinemark, que Sim. infelizmente acabou com a pandemia e eles não reativaram ainda, mas se eu já adorava o filme tendo visto em casa, eu vi primeiro na TV, na Uhum. antiga sessão de gala da Globo. Depois revi em VHS, em todos esses formatos, mas a experiência de tê-lo visto na tela grande foi realmente inesquecível, né?
É insuperável. Deixa eu te contar uma coisa a respeito disso, que também colabora para que seja o meu filme de cabeceira. A primeira vez que eu vi Cantando na Chuva foi na tela grande. Não sou tão velho assim, não é por aí, não foi na estreia, mas faz muito tempo, num cinema chamado Cinema 1, que é onde hoje atualmente é o Cine Sesc, né? Naquele Uhum. cinema onde Lá hoje na o Cine. Augusta. Exatamente. E eu é o tipo do filme que eu já tinha visto trechos naqueles programas tipo video show, né, que sempre mostra em televisão. Isso, Marden, quase com certeza numa era anterior ao VHS, né, que era aquele momento que você não tinha acesso tão fácil como você tem hoje aos filmes, né? Ou você via no cinema ou você via na televisão. Não tinha outra maneira de ver o filme. E aí, quando eu vi que o Cinema 1 estava fazendo uma reprise do Cantando na Chuva, eu falei, poxa, é aquele filme que eu só conheço os pedacinhos na televisão, vamos ver no cinema. E foi arrebatador, né? Foi simplesmente arrebatador. Os números do Donald O'Connor, né? É uma coisa Make que them laugh. quando você vê o Donald O'Connor na tela grande, numa sala cheia, e vê a reação das pessoas, é outro filme, né? Aí depois, obviamente, eu acabei revendo várias vezes, né? Mas o fato de tê-lo visto pela primeira vez em tela grande foi também decisivo também na escolha do Cantando na Chuva como meu filme de cabeceira. E você destacou essa questão de ser um filme assim que levanta o teu ânimo, um filme que te traz alegria, te traz felicidade, melhora o teu astral. E você diz também no começo a história do rio, que cada vez que você chega a um rio ou atravessa um rio ou um outro rio, como tem sido esses teus reencontros com o Cantando na Chuva? Cada vez melhores, cada vez melhores. É um filme que realmente você não cansa de ver, ele sempre te oferece alguma coisinha a mais. Existem filmes que a gente vê uma vez, gosta muito, e aí vai ver uma segunda vez e fala assim: não, é realmente legal, legal, mas já deu. E existem filmes como Cantando na Chuva, que você gosta muito, aí você vai ver de novo e fala: nossa, eu não tinha percebido esse detalhe, não tinha percebido esse ritmo, essa montagem, eu não tinha percebido algumas coisas. E ele é um filme sempre bom de se reencontrar nesse sentido. Ele é um antidepressivo, né, Martin? Quando você está ruim, Completa, completamente. Não como eu não é, não é por acaso que eu me lembro de uma enquete que fizeram já há algum tempo, e a sequência que Gene Kelly dança e canta na chuva, né? Que é a cena assim emblemática que dá título ao filme, é considerada uma das sequências mais mágicas de toda a história do cinema. é verdade. Tem gente que nada contra, não julgo ninguém, mas tem gente que gosta, prefere tomar remédio, eu prefiro tomar cinema. Eu acho que tem um efeito Não antidepressivo. tem contraindicação. E essa cena, né, que é, como você bem se refere a cena icônica, quem vê a cena isoladamente já gosta, ótimo. Quem vê a cena dentro do contexto do filme, ela se potencializa, né? Porque aquilo acontece como a solução de um problema que estava sendo discutido a madrugada inteira, né? Os três protagonistas principais discutindo a madrugada inteira. E agora, como que nós vamos fazer para resolver a questão de som dessa cena? E a personagem da Debbie Reynolds, muito poeticamente, inventa a dublagem, né? E o Gene Kelly sai em êxtase, ou seja, o êxtase contextualizado com o grande problema que eles estavam vivendo, que é o problema-chave do filme, ele nos passa aquela sensação de que tudo é possível, aquela sensação utópica, mas maravilhosa de se pensar, de que não, vai dar para resolver, vamos quebrar a cabeça, vai dar para resolver, e resolvendo, eu vou sair cantando na chuva, que é a coisa mais gostosa de ser feita. Uma vez até discutindo com um grupo de amigos, eles justamente consideravam, não gostavam de musicais porque consideravam irreais. Eu disse, como é que o cara sai, em vez de falar, sai cantando? Que coisa mais que não faz sentido, né? Eu disse, mas espera aí,
Me diga, com sinceridade, nunca, em nenhum momento da tua vida, você assim se viu tão feliz por alguma razão que você saiu meio bobo cantarolando alguma música para marcar aquele momento de felicidade? O cara, já teve uma vez. Então, tá aí a essência do musical. Aí, né? E outra, né? Por que o cinema teria que ser real, né? Qual a obrigatoriedade? Exatamente. O cinema não tem obrigatoriedade de nada. Ele pode ser real, ele pode ser fantástico, ele pode. Nem o cinema documental é real, né? Claro, Imagina. é o recorte do diretor para aquilo que ele está contando. Exatamente, né? E, poxa vida, quando a gente vai no cinema, o que a gente quer é justamente isso, né? Uma pitada de irrealidade. Não, e muita gente também que, na maioria das vezes, não viu o filme e tem alguma rejeição a musical, costuma resumir o filme àquela cena icônica de Cantando na Chuva, que é a mais conhecida, né? Sempre que faz alguma referência ao filme, mostra a sequência do Gene Kelly dançando, cantando, brincando com guarda-chuva. Uhum. Digo, olha, essa cena é realmente fantástica, é o ponto alto do filme, ela é icônica e tudo mais. Mas não é só essa que tem no filme. Aí eu cito a sequência do Donald O'Connor dançando lá o Make Them Laugh, a sequência da filmagem, quando eles botam o microfone e a Dorothy Lamour com aquela voz, sequência final com a dublagem. Tem muita cena boa no filme. Olha, eu rivalizo, inclusive, a Make Them Laugh com o Cantando na Chuva, viu? Eu acho que as duas estão ali no mesmo nível. E em termos físicos, ela é muito mais impactante do que Cantando na Chuva. Não, a gargalhada que o cinema cai na última resolução, né? Que ele sobe na parede sem saber que é um cenário, aquilo Aham. é, cinematograficamente, para um filme que fala da magia do cinema, é genial. Pois é, e até para essa nossa conversa, eu dei uma revisada nas premiações da época. Foi um filme completamente ignorado pela academia. Recebeu Olha, apenas duas indicações: melhor atriz coadjuvante e melhor trilha sonora de musical. Não ganhou nenhuma das duas. a academia realmente, né? Eu vejo a academia como uma brincadeira, mas não dá para levar a sério, né? Se você E, imagina que é uma e aí, academia. vendo os vencedores daquele ano e os indicados daquele ano, muitos deles completamente esquecidos hoje, mas o Cantando na Chuva continua firme e forte, mesmo passado mais de 70 anos do lançamento dele. é, Se você imaginar que é uma academia que jamais premiou Hitchcock como melhor diretor, né? Que mais? Que jamais premiou Chaplin como melhor diretor ou melhor roteiro, nada disso, né? Só ganhou um Oscar Exato. de trilha sonora. É, é para não levar a sério, né? Para ver, curtir e tudo bem. Pois é, no ano que ele concorreu, ele não foi indicado a melhor filme, e quem ganhou o melhor filme na época foi O Maior Espetáculo da Terra. É um filme até que eu gosto, do Cécio B. DeMille, mas nem se compara. O Cantando na Chuva, que nem indicado foi, está a anos-luz de distância do Maior É, Espetáculo da Terra. eu acho que o musical, o terror e a comédia, eles sempre historicamente foram vistos como gêneros menores pela academia, Uhum, né? É mais exato. recentemente que eles estão dispostos a rever isso, mas sempre foi uma coisa assim, não é um cinema sério, é um cinema para assustar, ou é um cinema para fazer rir, E, e felizmente isso está sendo revisto. Celso, eu queria que tu falasse um pouco, essa tua relação com Cantando na Chuva, ela ultrapassa o filme em si, por exemplo? Você procurou saber mais sobre a produção desse filme, independente de ser um professor, de ser um apaixonado por cinema, eu digo, o filme em si, ou colecionar alguma memorabilia do filme, ou visitar, quando esteve no exterior, alguma coisa relacionada ao filme. Essa tua relação pessoal com Cantando na Chuva. Acho que a minha relação pessoal, Marden, é a igual de todo cinéfilo, né? Eu lembro que eu fui surpreendido quando eu comprei a edição especial de DVD, que é um DVD duplo,
Eu Uhum. não sabia, eu não tinha informação na época que eu comprei o DVD, que todas as músicas do filme são adaptadas. Não tem trilha original o filme Cantando na Chuva, né? Então eu me surpreendi quando vi que a música Cantando na Chuva não tinha sido feita para o filme, mas era uma música muito anterior, assim como todas as músicas do filme são anteriores também. E depois, quem fez uma coisa muito parecida com isso foi o Bob Fosse, no filme All That Jazz, que também montou um musical só com músicas antigas e adaptou essas músicas para a trama do filme novo. Então eu lembro dessa surpresa, né, de puxa, o musical Cantando na Chuva usa músicas antigas, mas aquela coisa, né, de making off, de bastidores, de que a chuva, na verdade, é leite, porque a água era transparente, não filmava. Exatamente. Água misturada com leite. Acho que essa relação é a mesma de qualquer cinéfilo que se interessa e depois vai atrás de bastidores, vai atrás de informações, nada muito específico, não. Você citou alguns grandes diretores que não foram premiados com o Oscar de direção, como Chaplin, Hitchcock, e outro grande cineasta que nunca ganhou o Oscar, o Stanley Kubrick. E o Stanley Kubrick subverte Cantando na Chuva naquela sequência de Laranja Mecânica. Sim. É a ação tua quando viu o Alex cantando na chuva daquele jeito, naquela cena, naquele contexto. Nossa, é difícil dizer, porque quando eu vi o filme, estava sendo proibido, né? Ele foi É, proibido pela eu cheguei a censura. vê-lo com as bolinhas, as Ah, eu famosas também. bolinhas. Então você sabe do que eu estou falando, não? São Aham. coisas absolutamente fora da realidade aqui no Brasil. As pessoas rindo na sessão, vaiando a censura, aquele filme que batia na tela, primeiro com a própria força intrínseca do filme, e num segundo momento, numa segunda leitura, com a força da plateia que estava lá, meio que num ato subversivo, né? A gente vendo aquele filme que tinha sido proibido durante tanto tempo. Naquele contexto, eu vou te confessar, a percepção do Cantando na Chuva até diminuiu, porque eu lembro bem da sessão, foi uma sessão tão agitada, tão aplaudida, tão vaiada, que foi mais do que uma sessão de cinema, né? Foi um happening mesmo, a gente poder vaiar as bolinhas da censura, foi histórico, histórico. Isso é uma das coisas que, quando eu conto para os meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso, sei lá. Mas o que eu achei, isso não na época eu não soube a razão, eu também era muito novo quando o filme foi liberado. Mas depois, lendo sobre o processo de liberação do Laranja Mecânica, eu descobri que o que incomodou o governo da época, a censura no caso, não foi o conteúdo político do filme, que passou batido. O filme faz uma crítica política muito forte. O problema foi o nu frontal em algumas cenas. Exatamente, exatamente. Tanto que o filme foi liberado sem cortes na questão Exato. política, mas com as bolinhas Em tapando ali muitos países ele foi proibido por conta do conteúdo político. No Brasil foi por conta do nu. o censor brasileiro médio, ele não tinha capacidade intelectual para perceber a crítica do Kubrick. Ele não tinha percepção de perceber aquilo. Depois que um dos censores, muito antes da própria ditadura de 64, quis censurar o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, alegando que no Rio de Janeiro não fazia 40 graus, a gente percebe o nível da censura. Então, você imagina um censor médio, que a gente costumava falar naquela época, né? Poxa, mas o cara é censor, e ele não tinha nada melhor para fazer. Falou, se ele tivesse capacidade de fazer uma coisa melhor, ele não seria censor. Então, você imagina um censor médio da ditadura militar brasileira tentando entender a crítica política do Kubrick, né? Não, não bate. Para a gente encerrar a conversa, Celso, que conselho você daria para alguém que não gosta de musicais? Olha, eu diria, assista Cantando na Chuva, assista Fama, assista All That Jazz, que mais? Me ajuda aí, Marden.
que Ah, sai um. Sete Noivas para Sete Irmãos. Não, Sete Noivos para Não? Sete Noivos, ele é bem musical mesmo, né? Ele é bem a estrutura do Ah, musical. sim. Ah, não, você está falando de algo assim que foge mil É, é, coisinha. mas foge um pouco. Eu diria Cantando na Chuva, Fama, uh, All That All That Jazz, Jazz. isso. E deve ter mais alguns que agora eu não lembro. Assista a esses. Charity, meu amor? Pode ser, pode ser. Se você continuar não gostando, aí desiste, porque É, realmente o musical não é só praia, e você não vai ficar forçando só porque a gente gosta, né? Agora, se assistindo ao musical e foge um pouquinho das características ditas falsas pelo musical, e mesmo assim você não curtir, é que realmente não é só. O próprio Elvis, né, Marden? O Elvis sim, não pode ser considerado um musical? Pode. musical, sim. E Ah, tem mas cabaré Elvis. também, né? Já Oi? falando do Bob Fosse, cabaré também seria um bom. Cabaré também, exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Mas é um musical sobre um astro da música. Sim, mas é um musical. Então, se você assistir esses filmes assim, mesmo assim continuar não gostando, tudo bem, parte para outro. O cinema é plural o suficiente para a gente curtir outras coisas. Pois é. Celso, se alguém quiser te seguir, ver teu trabalho, onde pode te encontrar? Eu tenho o meu site que se chama Planeta Tela, planetatela.com.br, é um site que eu publico críticas. Eu estou naquela rede social da terceira idade chamada Facebook, né, que é uma rede social geriátrica que tem sobrevivido aí. E eu estou no Instagram também, que é @celso.sabadim, Sabadim com N de navio no final. Entra lá para a gente conversar, falar bem do cinema, falar mal dos outros. Falar do Eu, Corinthians. eu vou colocar todos esses links do Celso aqui na descrição e te agradeço mais uma vez por essa nossa conversa. É sempre bom falar de cinema e mais ainda falar de um filme tão para cima, tão legal de ver, tão gostoso de ver como Cantando na Chuva. Obrigado, Celso. Eu que te agradeço, Mário, a oportunidade de estar aqui conversando sobre cinema com você e com o pessoal que te segue também. Um abraço muito grande para todo mundo. Obrigado, gente, e até o próximo Cinemarden.